Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. E hoje recebemos em nossos estúdios o vereador e pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e o advogado Alessandro Bortolomazzi. E vamos acompanhar agora algumas notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou o prosseguimento do inquérito aberto para apurar a suposta participação do presidente do PSDB, senador Aécio Neves, no esquema de corrupção em Furnas. Aécio afirmou na noite de ontem ter absoluta convicção de que sua inocência ficará provada quando o Ministério Público encerrar as investigações contra ele. O presidente interino Michel Temer afirmou ontem que a aprovação da pauta-bomba pelo Congresso pacifica a relação do governo federal com os servidores. O pacote de reajuste para o funcionalismo federal terá impacto de ao menos 58 bilhões de reais até 2019. O aumento, segundo o presidente interino, era desejado há muito tempo. Era algo já ajustado no governo anterior. A medida com o apoio do governo ocorre após a equipe econômica de Temer apresentar a expectativa de fechar 2016 com um rombo de 170 bilhões e meio de reais nas contas públicas. E eu começo o programa conversando com o vereador Júnior Bozella. Júnior, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa. Obrigado a você, Vanesca, mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa conversando com a população de toda a Baixada Santista, em especial os nossos amigos de São Vicente, e também cumprimentar meu grande amigo, companheiro, doutor Alessandro Bortolomazzi. Você deve ter acompanhado aí a aprovação dessa pauta-bomba, né, Júnior? A previsão é de que o Brasil feche o ano com um rombo aí de 170 bilhões de reais. No momento que o Brasil se encontra, você entende que esse aumento é justificável? Olha, eu acho que foi uma manobra do governo interino, na tentativa até de buscar uma pacificação nessa relação com o servidor público federal. Realmente o Brasil vive um momento de dificuldade, então qualquer impacto, com relação que venha a inchar mais o orçamento, ele é discutível, principalmente quando o governo acaba de apresentar um déficit, um rombo aí de 170 bilhões e meio de reais nas contas públicas. Mas a gente entende que também é um gesto dentro do Congresso, né, da classe política, com relação à habilidade do governo em conseguir atender às expectativas do servidor público como um todo. Eu acho que é necessário também, porque se já existia uma previsão no orçamento, se o governo anterior também já se organizava nesse sentido e faltava apenas uma mobilização política para que o Congresso viesse atender às expectativas e os anseios do servidor público, acho que foi feito, né? Isso também é mais um gesto, mostra aí a preocupação do governo de pacificar os segmentos, as causas, e independente dos rombos, né, mas o servidor de carreira ele precisa ser sempre valorizado. Claro, claro. Alessandro, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Baixada. E eu queria já começar perguntando qual a sua avaliação aí das primeiras ações do governo Temer. Bom dia, Vanesca. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês, também ao lado do meu grande amigo Júnior Bozella. E eu acho que nesse momento, Vanesca, o governo Temer ele é visto sob dois segmentos. Daquele segmento da população que está sofrendo pela falta de empregos, né, pela falta de dinheiro que circula no mercado, e também pelo segmento da economia. Na economia, o governo vai muito bem, obrigado, porque ontem nós pudemos ver que a bolsa subiu, o dólar abaixou, a taxa de juros do mercado, que está operando no mercado, está diminuindo, porque há uma credibilidade passada pelo governo Michel Temer. Em contrapartida, a população que hoje necessita de emprego, necessita de uma melhor qualidade de vida, ainda não está vendo diferença. E vai demorar um pouco para ver diferença, né? E assusta um pouco quando a gente vê uma notícia da aprovação da pauta-bomba. Lógico, como disse o Júnior, o servidor estava já necessitado disso, né? E aí você tem mais uma aprovação, junto com essa aprovação, 14.500 cargos foram criados, novos cargos foram criados no âmbito federal. Lógico, são cargos que vão necessitar de concurso público, são cargos concursados, né? Se ele começou falando em austeridade, em corte de cargos comissionados, e agora aprova a criação de mais 14.500 cargos para o âmbito federal. Então isso preocupa um pouco, né, esse começo do governo Temer. Claro. Júnior, falando aí em crise econômica, em contas públicas, São Vicente vive um momento muito parecido com o Brasil, assim, de maneira geral. Qual o caminho para equilibrar as contas, então?
Olha, eu entendo. O Alessandro ele fez uma colocação que, ela é importante. A gente precisa tomar muito cuidado quando você fala em inchaço da máquina pública, né, em cortes de despesa. Eu acho que isso ele é fundamental a partir do momento que você consegue valorizar o servidor público de carreira, né, você também tem que apostar na diminuição do inchaço da máquina pública. Então, hoje nós vivemos uma crise nacional, o país tem seríssimos problemas, apesar dessa boa expectativa, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. É evidente que isso também reflete nos municípios, a diminuição dos municípios cada vez mais dependentes dos repasses das verbas federais, o Fundo de Participação do Municípios, que é o FPM, a própria diminuição do ICMS, enfim, são uma série de tributos que são importantes para a sobrevivência das prefeituras. Os estados estão quebrados, a maioria dos estados brasileiros estão quebrados, estão com o seu limite prudencial ultrapassado, enfim, a dívida pública no país ela é enorme. Então, hoje, as medidas necessárias para você equalizar é você tomar as medidas de austeridade, os cortes necessários, enxugar a máquina pública e, com isso, você também vai poder valorizar o servidor público de carreira. Então, quando você aumenta o salário, você faz justiça com esse servidor, automaticamente, para você equilibrar as contas, você precisa também tomar essas medidas de austeridade e não impactar e não inflacionar mais ainda a máquina pública da forma como ela está. Em São Vicente, ela é muito inchada. Em São Vicente, ela tem, a cidade depende muito desses repasses do governo federal, do governo estadual, que há uma diminuição natural pela crise econômica, mas também há falta de medidas de austeridade, há uma ausência de interesse de modificar o modelo instalado na cidade nesses últimos anos. Então, tudo isso precisa ser rediscutido em São Vicente. Nós vamos atravessar um momento de transição, um momento de eleição. E São Vicente precisa ter um prefeito que tenha coragem, que tenha compromisso com a população, que tenha compromisso com o funcionário de carreira e que não tenha um compromisso apenas com uma classe política e com um plano de poder para atender os conchavos. Infelizmente, hoje existe no nosso país essa política, do toma lá da cá, do que é dando o que se recebe, dessa tentativa de acomodação da classe política. Enfim, o governo Temer tem sofrido muito agora nesse início de governo, justamente porque está tentando acomodar as bases, os partidos. Você vê agora que o Senado Federal, já uma série de senadores se colocando talvez de uma forma ainda independente, se vão aprovar ou não o impeachment da presidente. A gente sabe que isso já é uma tentativa de barganhar, de pressionar, de colocar a faca no pescoço. Tô fora, Tô fora da brincadeira, então vamos brincar, Assim, mais ou menos assim. Exatamente. Eu acho que é por aí que a coisa acontece. Essa é uma cultura que está implementada no país e nós precisamos quebrar. Então, nós precisamos ser duros, O prefeito que assumir, ele tem que saber da realidade da cidade, precisa diminuir despesa, cortar os gastos, para que você possa qualificar, melhorar o andamento da máquina pública. Claro. E, Vanessa, a gente só nesse gancho ainda do referente aos estados quebrados, a gente sabe que tem em trâmite no Supremo Tribunal Federal uma ação dos estados contra a União com relação à cobrança dos juros, dos juros dos empréstimos públicos, porque está sendo questionado o anatocismo. O que é o anatocismo? É a cobrança dos juros sobre juros que gera uma dívida muito maior. Então, eles estão querendo que o Supremo derrube essa forma de cobrança de juros da União para os estados para diminuir a dívida. Essa diminuição da dívida dos estados com a União vai gerar um rombo na União também monstruoso. Então, está muito difícil para o presidente hoje tentar articular essa dívida pública dos estados e tentar equacionar isso tudo. Claro. Eu queria mudar um pouquinho de assunto sobre o inquérito para apurar o envolvimento do Aécio Neves em irregularidades no caso de Furnas. Você acredita que os escândalos da Lava Jato devem respingar no PSDB? Vanessa, a gente tem que... acho que é mais da minha época, a gente tinha um grupo de pagode até que o Trapalhão, o Mussum, ele cantava junto, que acho que eram os originais do samba, que cantava uma música que dizia que se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Eu acho que a Lava Jato está bem por aí. Cada dia que puxa a corda da Lava Jato, vem mais gente, vem mais gente, vem mais gente, vem mais gente, e claro que vai acabar respingando nos partidos. Assim como respingou no PT, que foi o partido mais prejudicado com a ação da Lava Jato, vai respingar, principalmente no Aécio. O Aécio hoje já tem, com esse inquérito em andamento, já tem uma carreira política manchada, o que já leva a crer
que muito provavelmente a pré-candidatura dele à presidência da República vai ficar comprometida. Né? Hoje a gente vê que a eleição para a presidência da República, ela começa a se desenhar e a cair no colo de um outro candidato do PSDB, com esses derrames todos que estão acontecendo em cima do Aécio. Então, é claro que vai respingar, mas a gente tem que apurar para saber se realmente ele teve a participação em Furnas. Claro, obrigada, Alessandro. Vamos agora a mais notícias. São Vicente perde mais de 10 milhões referentes à verba da AD 2015. Em reunião da Comissão Especial de Vereadores, criada pelo vereador vicentino Júnior Bozella, para tratar da aplicação da verba Haddad, representantes da Prefeitura informaram que o município perdeu essa vultuosa soma de investimentos. Os recursos deveriam ter sido repassados pelo DAD a São Vicente para serem destinados a projetos de interesse turístico. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí. Retornamos agora com Bom Dia Baixada e nesse bloco eu volto com o Júnior. Júnior, antes do intervalo nós falamos sobre um assunto preocupante aí em São Vicente. Quer dizer que o município perdeu então a verba Haddad. O que aconteceu? Conta pra gente. O importante é a gente ter aqui uma oportunidade no Bom Dia Baixada de se comunicar com a população, com o telespectador e explicar. A gente vinha no bloco anterior dizendo essa questão da perda de arrecadação, da diminuição de repasse, né, dos recursos federal, estadual para os municípios. E o que é a verba Haddad? A verba Haddad ela é um recurso que os municípios, instâncias, alguns municípios no estado de São Paulo, eles têm direito legal, uma rubrica do governo do estado com relação à destinação desse dinheiro anualmente. Então, São Vicente tem algo em torno de 10 milhões de reais de direito a esse recurso para fazer projetos, obras, a reforma do deck do pescador, pavimentação da Lorival Moreira do Amaral. Estou citando alguns exemplos para ser bem didático para a população entender da importância desse recurso da verba Haddad. O que compete ao município fazer? Elaborar os projetos, enfim, escolher a obra que quer destinar o recurso e fazer o projeto e entregar dentro do prazo ao governo do estado. O governo do estado vai avaliar, vai aceitar e vai fazer o convênio, o município vai receber esse dinheiro. E em São Vicente a gente acaba sempre discutindo, parece que é o mais do mesmo, entra ano, sai ano e a história ela acaba se repetindo. Em 2013 e em 2014, nós já lutamos muito através da Câmara Municipal para indicar bons projetos para que a verba Haddad fosse entregue ao município. Esses recursos chegaram aos cofres municipais e nós lá na Câmara estamos acompanhando, através da comissão, o andamento, o desenrolar dessas obras. É exemplo da Biquinha, algumas obras já foram entregues, que é o Museu dos Escravos, enfim, a cobertura das ruas do centro, a ciclovia da área continental, que o projeto ficou horrível, mas o dinheiro veio, a obra foi concluída, etc. Agora, tem muito desses recursos que também nós estamos descobrindo no exercício do nosso mandato, que é recurso da de 2007, 2008, 2009. O Teatro Municipal, por exemplo, é o recurso da verba Haddad. Então, o recurso veio em 95% e 70% da obra foi executada. Né? Então, gastaram 95% do recurso e só 70% da obra foi executada. Então, São Vicente, você tem uma bola de neve de vários anos de recurso da verba Haddad que irrigaram os cofres da Prefeitura e as obras não foram entregues. E o que é grave, que a gente descobriu agora, investigando lá na Câmara, porque esse é o papel do vereador, é criar as comissões, é investigar, seja de inquérito, as comissões especiais. E eu faço muito isso. E eu convoco lá na Câmara os secretários municipais, os agentes públicos responsáveis. Inclusive, convidamos ontem também os responsáveis do governo do estado, da Secretaria de Turismo, para que pudessem nos auxiliar nesse tema. E nós descobrimos, mais uma informação negativa, que no ano de 2015, no exercício de 2015, São Vicente não conveniou o recurso da verba Haddad. Então, nós já estamos abordando aqui tantos assuntos. O problema do deck do pescador era um recurso importante que poderia servir para a reforma dessa obra como exemplo, como outras tantas, né? A drenagem e a pavimentação da Avenida Nações Unidas, a reurbanização da Orla do Itararé, são recursos que podem servir, que a cidade não tem dinheiro próprio para fazer e a verba Haddad serve para essa finalidade. Agora, nós estamos lá, descobrimos isso ontem, nós estamos apontando os equívocos, estamos, na verdade, ao invés da gente criticar e de fazer uma oposição histérica, destrutiva, nós estamos fazendo um trabalho do quê? De juntar a documentação, o dossiê, para ir em direção ao governo do estado e tentar recuperar de alguma forma esse recurso que a cidade perdeu, volto a dizer, de forma irresponsável. Então,
são administrações que passaram-se ao longo desses anos que elas vêm repetindo aquilo que eu falei no início do programa. O mesmo modelo que a cidade hoje está colhendo esse resultado extremamente negativo e está punindo o vicentino e todos nós cidadãos, né, que pagamos impostos na cidade de São Vicente. Claro. Alessandro, na sua opinião, nesse caso existe uma falta de vontade política aí? Você acha isso? Acredito que não, Vanessa. Acredito que mais incompetência, né? Incompetência, má gestão, porque você gerir uma cidade, você não faz a gestão da cidade para você, você faz a gestão da cidade para os munícipes, né? Então, quando você pega um governo incompetente que deixa fugir dos cofres da cidade uma verba como essa, um dinheiro como esse, que vai vir para beneficiar a sua cidade, para beneficiar a sua população, para poder fazer projetos que ajudem, né, por exemplo, na mobilidade urbana, como a ciclovia lá que o Júnior disse na área continental em São Vicente, que o projeto foi mal elaborado, mas o dinheiro veio e foi concluído. Então, são projetos que são feitos para a população. E aí, quando o munícipe começa a perceber que quem está gerindo a sua cidade está fazendo em proveito próprio só para ele, né? Aí começa a ficar complicado. Então, acho que é incompetência, não é nem falta de vontade política. Acho que a vontade política nesse caso é a vontade política para o seu bem, para o seu uso próprio, né? E São Vicente vem ocorrendo, como o Júnior disse, isso há vários anos. Há muito tempo, São Vicente vem tendo a política do o meu é o melhor, o meu é o melhor, o meu é o melhor, e se o meu é o melhor, o seu não pode. E aí, se o seu não pode, quem é prejudicado é o munícipe de São Vicente. E é um continuismo, né? É um governo de continuismo, enfim. A gente percebe que as mesmas práticas que a gente discutia que no passado e dentro do mandato, na atual legislatura, eu tenho discutido muito isso, esses recursos da verbadade que seriam utilizados para pavimentar uma série de ruas na cidade. Esses recursos a gente não consegue identificar, não consegue ver os projetos realizados, executados. E o que é grave hoje, a Prefeitura está no CADIM, no Cadastro de Inadimplência, em virtude desses recursos que o governo do Estado injetou no município e o município não cumpriu, não entregou a obra. Muitas das vezes esse recurso, eu tenho repetido, frisado isso, para a população entender o que aconteceu de errado nesses anos em São Vicente, que não foi só nessa atual administração, nós estamos combatendo, eu estou na prerrogativa, né, do mandato de vereador, eu estou nesse primeiro mandato, eu estou vereador, sou pré-candidato a prefeito e estou lutando para que São Vicente minimize os seus problemas. Então, estou usando o mandato de vereador para que a cidade não acabe pior, independente de quem vai ganhar a eleição. São recursos importantes para a próxima gestão. O DA de 2015, o DA de 2016. E essa questão da cidade se encontrar no CADIM é por culpa desse modelo que vem se repetindo e que esse governo não modificou o modus operandi. Então, nós estamos falando de recursos do governo do Estado de 2006, Alessandro. Um absurdo. Quer dizer, 2007, cada ano é praticamente algo em torno de 10 milhões. Então, são recursos que vieram, as obras não foram entregues e o que é grave, quando você não entrega a obra, não finaliza o convênio, automaticamente a Prefeitura entra no CADIM e esses novos recursos que estão, eventualmente, que seriam conquistados, são travados. Nós estamos com um problema lá na obra da Biquinha. Por quê? Porque o segundo repasse da verba, a segunda metade do dinheiro, a primeira metade veio, já está publicado no Diário Oficial, a obra está em curso, de impassos lentos por causa até de uma adequação de projeto, que também nós estamos tratando junto ao governo do Estado, através da comissão, mas o que tem atrapalhado também vai atrapalhar, vai bloquear o repasse por causa do CADIM, do DAD de 2006. Você vê que governos errados, esse continuismo, isso vai afundando a cidade e vai atrapalhando o desenvolvimento de São Vicente. E, Júnior, quais os próximos passos aí da comissão? Queria que você... Poxa, assim, nós temos muitos problemas lá que a gente tem discutido em São Vicente. Nós estamos preocupados também, por exemplo, com a encenação em 2017, que a cidade acaba clamando, já não sabe se vai ter, porque é logo no começo, no aniversário da cidade, em janeiro. Então, as comissões que nós estamos realizando lá na Câmara, eu gostaria muito que os meus colegas vereadores, eu os convido, eu chamo a participar, nós não podemos achar que esse ano é de eleição e a gente tem que virar as costas para a cidade, porque vai ficar pior. Eu tô numa luta lá nas comissões, justamente para a gente rever essas perdas, essas dificuldades que o município está enfrentando. Então, qual que é o próximo passo? Nós vamos juntar um dossiê, vamos ver o que a Prefeitura apresentou de projeto. Há um indício que o Estado não retornou
que eu também acho um absurdo, a prefeitura, a incompetência de não fazer a gestão. Se protocolou, você tem que exigir uma resposta do Estado com relação a esse projeto. Então, o nosso próximo passo é a gente ir na Casa Civil, conversar com o governo do Estado, explicar a situação, mostrar que os projetos foram entregues e que não houve uma devolutiva do Estado e que o Estado possa ser sensível a essa causa e, de alguma forma, até renegociar se deve do DAD por culpa do prefeito Tércio ou da gestão passada, que se iniciou lá no governo Márcio França, se tem alguma dívida que a gente possa renegociar, aproveitar que o vice-governador é da cidade, claro, para que você possa usar essa verba, eventualmente, que foi perdida, que o governo possa auxiliar nesse aspecto. Até porque muito desse recurso que foi injetado nos cofres do município foi dos governos do atual vice-governador. Agora, o que tem que ter? Uma vontade política, unir São Vicente, né? Nós precisamos estar juntos por São Vicente para fazer essa discussão. Agora, se ninguém levantar da cadeira, ninguém pressionar, ninguém levantar a bandeira, nada disso vai acontecer. É por isso que eu criei a comissão, por isso que eu estou atuando, para que a gente minimize esses impactos negativos. Agora, Alessandro, o que significa para uma cidade como São Vicente, tão carente, perder uma verba assim de 10 milhões aí em investimentos? Imagina, é tudo isso que o Júnior falou agora. Principalmente a verba DAD, com uma cidade de estância balneária como é São Vicente, uma cidade turística como é São Vicente, que precisa de projetos realmente para alavancar isso, né? Por exemplo, a Biquinha. A Biquinha, quanto tempo faz que a Biquinha está lá fechada e é um ponto turístico de São Vicente que quem não foi na Biquinha um dia comer um doce, olhar a água, sim, da Biquinha lá, ou então levar os filhos para jogar milho aos pombinhos ali e tudo mais. Então é um ponto tradicional e está lá parada agora, por quê? Porque a verba DAD não vem, porque está bloqueada por um problema de cadinho lá atrás. E aí o Júnior tocou no assunto da união, né, da união dos políticos em torno de São Vicente, para quê? Para a população de São Vicente ser beneficiada, não para o seu ego político ser beneficiado. E é esse o problema de São Vicente, é o ego político. A gente vê pessoas já falando, olha, porque temos que ir com o governador, com o vice-governador, porque o vice-governador, ele vai ajudar tal pessoa, ele vai... Isso esquece. Esquece, isso não acontece, isso é ego político. A gente tem que pensar no benefício da população. Tem que parar com essa história de, olha, se eu sou amigo do rei, eu tenho alguma coisa. Se eu não sou amigo do rei, eu não tenho nada. Isso não pode acontecer, principalmente em São Vicente. A cidade ela não pode ficar refém. A cidade ela precisa se autossustentar, se independer. Projetos inovadores, quer dizer, aumentar a arrecadação no município, diminuir as despesas. E para você tomar medidas duras como essa, você não pode ter um plano de poder adiante. Você tem que querer ser prefeito para reorganizar e reestruturar São Vicente. A cidade precisa virar a página e começar do zero. Nós não podemos ficar refém de uma única figura política. Nós temos diversas figuras políticas no Estado, e até porque amanhã, se essa figura política venha a faltar, ou não está mais num cargo político, ou eventualmente até não está mais entre nós aqui na Terra, a cidade fecha, tranca as portas, não pode. A cidade precisa se reinventar, precisa oxigenar, novas ações. Nós temos relações com vários ministros, com vários deputados, todos eles sensíveis à causa vicentina. Quer dizer, a gente, quando tem recorrido a esses agentes políticos a nível nacional, estadual, todos têm nos auxiliado, inclusive aqueles que são representantes legítimos da cidade, não podem virar as costas para a cidade, independente de quem quer que seja o prefeito. É que o prefeito também fica na zona de conforto e não vai à luta. Você tem que reivindicar aquilo que é de interesse da população. E se você vir para a mídia, vir na público e mostrar, olha, contra fatos no argumento, nós temos um recurso, a cidade está no CADIM, olha, foi na gestão de vocês que perdeu esse dinheiro, mostra a verdade para o agente e a gente vai contar para o povo, eles não vão querer mais prejudicar, fazer essa política do quanto pior, melhor, eles vamos unir, vamos trabalhar em conjunto. E eu acho que precisa ter uma pessoa lá com independência política, uma pessoa que possa, de alguma forma, trazer a verdade dos fatos e buscar o resultado desses recursos, independente de quem quer que seja o prefeito. Agora, Alessandro, falando do vice-governador, você acha que ele podia estar ajudando um pouco mais a cidade? Com certeza, com certeza. Se ele ama tanto, como ele diz, a cidade de São Vicente, ele simplesmente virou as costas. Como disse o Júnior, existe uma incompetência do atual prefeito também de não se mexer, né? De não ir para cima, de não ir buscar esses recursos, de não mostrar para a população o que está acontecendo, de não bater na porta do governo do Estado, mas com certeza o vice-governador Márcio França, que tem um projeto político, foi o que o Júnior falou, ele não está pensando no hoje estar vice-governador, ele já pensa no projeto político dele, que é ser governador do Estado, né? Esse é o projeto político do vice-governador Márcio França. E ele simplesmente colocou dentro do projeto político que é a cidade de São Vicente, que é importante para ele,
Então, sendo importante para ele, ele faz com que ele deixe a cidade amíngua, para que o prefeito tenha dificuldades e a população não queira a reeleição do prefeito, e tenta fazer com que o candidato ou os candidatos dele possam se alavancar. Ou seja, é o político de quanto pior, melhor, né? Ele tenta prejudicar ao máximo para depois falar, olha, eu salvei. E não existe isso. Então, se você ama a cidade de São Vicente, você tem que ajudar desde sempre, não somente na hora H. Perfeito. Esse negócio de ser o salvador da pátria, olha, só existe eu, sou o único Deus que vou resolver, eu acho que nós temos que ser desprovidos de vaidade, né? Nós temos que ter essa responsabilidade. Eu costumo dizer isso, a eleição vem, mas nós estamos exercendo o mandato. O vereador ele tem força para cobrar os deputados. Outros vereadores lá na casa, eles não precisam ficar apenas criticando e cada episódio negativo que acontece na cidade, você solta um rojão de felicidade, olha, tá vendo, ó, se eu não tô lá, não resolve. E tem que lembrar que muitos dos problemas que a gente está colhendo hoje, o resultado, foi criado por esse grupo político. Quer dizer, ninguém é perfeito, acho que todo mundo é passível de erros, mas o Alessandro ele coloca com propriedade, quando você coloca um projeto de poder em primeira instância, em primeira análise, para você prejudicar uma prefeitura e uma população, está errado. Eu sempre digo, não pode governar pensando na próxima eleição, nós temos que governar pensando na próxima geração. O estado de São Paulo tem 645 municípios. O governador Geraldo Alckmin, ele tem uma responsabilidade de atender a todos. Ele foi prefeito de um único município no estado, que foi Pindamonhangaba. Eu acho que acredito até que o domicílio eleitoral do governador Geraldo, não sei se mais é em Pindamonhangaba. Agora eu acho que é em São Paulo, porque ele foi candidato a prefeito. Exatamente. Então, o próprio vice-governador, ele transferiu o título domicílio eleitoral da cidade de São Vicente para São Paulo, porque ele vai para um plano maior. Quer dizer, então assim, Pindamonhangaba, teoricamente, teria que ser a Nova York de todos nós brasileiros, porque o Geraldo Alckmin é quase 20 anos governador do estado de São Paulo. Então, assim, nós precisamos falar a verdade. Se não tiver um bom prefeito, um prefeito responsável, que gaste os recursos corretamente, não há santo no mundo, não há governador que dê jeito na cidade. Claro, como eu disse agora há pouco, né, está caindo no colo de um outro membro do PSDB a provável candidatura à presidência da República, e é do Geraldo Alckmin, né? Porque agora quase nada respingou nele. Então hoje ele é a figura do PSDB com mais credibilidade para ser candidato à presidência da República. Sim. E se isso acontecer, o projeto de poder de Márcio França diminui. Porque a ideia dele não era o Geraldo Alckmin candidato à presidência da República pelo PSDB. Né? Então, ele tem que pensar nisso também. Tá bom. Obrigada, Alessandro. Vamos acompanhar o nosso giro de notícias. A Prefeitura de São Vicente realiza o segundo mutirão de tributos atrasados de 2016. Os contribuintes com dívidas terão a oportunidade de regularizar a situação com descontos de 90% a 100% sobre os valores de multas e juros. O prazo para o parcelamento de débitos foi prorrogado até 16 de julho. A Santa Casa de Santos limitou o número de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde nos setores de oftalmologia e traumatologia. O hospital alega que acumula prejuízos porque os repasses feitos pelo poder público são insuficientes para atender a demanda. O superintendente da Santa Casa, Augusto Capô de Casa, explicou que houve aumento significativo da procura pelos serviços e que a unidade não pode arcar com todo o custo. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Já estamos de volta com o Bom Dia Baixada, recebendo hoje o vereador e pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e o advogado Alessandro Bortolomazzi. Alessandro, eu volto nesse bloco. Essa semana nós noticiamos o problema que o prefeito Paulo Alexandre teve de enfrentar com a negativa do novo ministro da Saúde em contribuir com o repasse mensal para a manutenção do Hospital dos Estivadores. Agora, essa questão da Santa Casa. Como você avalia a saúde em Santos? Como avalia a saúde no Brasil, né? A saúde realmente ela é tratada, deveria ser tratada como o assunto principal, né? Saúde, educação, mas infelizmente são tratados como assuntos secundários, né? Tanto a saúde quanto a educação. E a saúde do Brasil, a cada dia que passa, nós somos mais reféns dos planos de saúde. A população fica, cada dia que passa, mais preocupada porque você vê casos de chikungunya, dengue, epidemias no Brasil e nada se faz. E agora, essa notícia da Santa Casa, do repasse, que não está sendo suficiente para suprir. Eu acho que também na Santa Casa existe um problema de má gestão, né? Isso já vem de anos.
A Santa Casa também teve uma época que não hoje, mas uma época, alguns anos atrás, que ela foi colocada, muita gente para trabalhar na Santa Casa, apadrinhados, né? E foi muito inchado também, os custos da Santa Casa não foram enxugados como deveriam ser e acabou ocasionando no que está ocasionando hoje, né? E aí quem sofre, mais uma vez? A população que não tem atendimento em sistemas básicos, né? Traumatologia. Como é que uma pessoa vai chegar acidentada na Santa Casa e vai bater na porta da Santa Casa e vai falar assim, olha, você não pode ser atendido porque o SUS não repassou a verba suficiente, então eu não tenho verba suficiente para engessar sua perna que foi quebrada no acidente. Absurdo, né? A primeira Santa Casa do Brasil passar por uma situação dessa. Então, a saúde em Santos, assim como a saúde do Brasil, ela tem que ser vista com mais carinho. Acho que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa tomou algumas atitudes corretas com relação à saúde, com relação às OCIPs, né? Onde você passa a gestão, isso é muito importante a gente colocar. Porque não é que você está privatizando a saúde, não. Você está passando a gestão da saúde para uma empresa especializada em gerir, em cortar gastos e em fazer com que as coisas andem. Claro. Né? Então, às vezes, por exemplo, se eu estou falando que a gestão da Santa Casa não está sendo bem administrada, se uma OCIP vai ser cobrada pelo município. Claro, claro. Júnior, os problemas da saúde em São Vicente são muito melhores do que aqui? Não, são piores, né? Extremamente piores. A gente, hoje a Baixada Santista, ela vive um colapso, né? Na sua rede pública de saúde e também na particular, né? A rede particular, essa questão do plano de saúde. Nosso melhor hospital é imigrantes, né, hoje, né? Você tem que subir a serra para ser atendido. Quem pode, né? Mas a grande massa populacional que é mais de 70% da população que se utiliza do SUS, né? Não tem essa condição. E mesmo aqueles que têm o plano de saúde hoje estão tendo uma série de dificuldades, porque os hospitais não estão dando conta de suprir, enfim, há uma defasagem enorme. Sim. Então, nós estamos entrando num colapso, chama muita atenção essa questão. A Santa Casa, ela recebe os pacientes de todas as cidades da Baixada Santista. A partir do momento que a Santa Casa de Santos entra em colapso, você começa a impactar os outros sistemas de saúde, né? Você vê Cubatão está enfrentando um sistema lá no seu hospital municipal. O sistema de saúde da Praia Grande já começa a ficar também saturado, porque quem não consegue ser atendido em Cubatão acaba indo para a Praia Grande. E São Vicente não é diferente. Nós temos lá algumas dificuldades. Você tem o CREI, né, que na verdade ele foi criado para ser um pronto-socorro e não um hospital. Você tem um Hospital São José que está ocioso, que pode ser suprida essa defasagem, né, dos leitos hospitalares. Então o sistema em São Vicente ele precisa ser revisto, o atendimento precisa ser melhorado. O Alessandro colocou bem essa questão da UES, que de certa forma tenta qualificar a gestão, a administração na área da saúde. Não dá para uma pessoa chegar e demorar um ano para conseguir fazer um exame, enfim, ou conseguir ser atendido. Mas o povo sofre, o povo precisa de saúde, uma saúde minimamente organizada de qualidade. Então, assim, São Vicente, nós precisamos rever muito essa questão do atendimento, das filas de espera para o exame, quer dizer, a falta de leitos hospitalares. São Vicente perdeu a oportunidade de ter uma AME. Há quantos anos o governador José Serra veio aqui, ele chamou a atenção publicamente no palanque, na época era o prefeito Tércio, que ele deu uma AME para o município, o governo do estado, e até hoje, na época o prefeito não conseguiu botar em prática a AME, quer dizer, o projeto. E hoje há uma promessa de uma AME para o Hospital São José que a gente também não consegue ver sair do papel. O Hospital São José, ele merece muito mais do que uma AME, que é a tal da AME+. Na verdade, precisa melhorar a sua condição de atendimento, contratualizar, o Estado tem que ajudar as Santas Casas, né? E tem a sua benemerência, lá o São José é uma Santa Casa, mas o Estado, quanto município, pode melhorar a sua gestão para atender, contratualizar e aumentar o número de leitos na cidade. A gente não pode negar, Vanessa, que o prefeito Paulo Alexandre não está medindo esforços com relação à saúde em Santos, né? A gente sabe que o momento é difícil, o repasse é difícil, mas ele vem abrindo novas policlínicas, reformando as policlínicas antigas, abriu uma UPA recentemente, que é a UPA do centro, né? Sim. Então ele está tentando melhorar a qualidade da saúde, mas é pouco ainda. Né? E a gente sabe que por esses problemas de São Vicente, de Praia Grande, de Cubatão, acaba tudo desembocando em Santos. Né? Guarujá também, o Guarujá. Então ainda é pouco, mas ele está tentando. Né? Inaugurou recentemente a policlínica da Vila Nova, no Paquetá, uma bela policlínica, um belo equipamento para a população ali da Vila Nova, Paquetá, vem tentando de algumas formas minimizar esse problema. Agora, vamos colocar uma coisa aqui que a gente tem que ser claro. Né? Eu, por exemplo, sou advogado, né?
sou apresentador também aqui da casa, da TV Santa Cecília, e eu sei das minhas limitações, eu sei aonde eu tenho que atuar. Cara, eu acho que cada macaco no seu galho. Eu acho que quem é da saúde. Quem tem gestão em saúde, tem gestão em saúde. Não adianta você colocar um piloto de Fórmula 1 para jogar peteca na praia, porque ele não vai conseguir jogar peteca na praia. A gente tem que colocar quem é da saúde, quem tem gestão da saúde, para fazer a gestão da saúde. Claro, né? claro. Não adianta você colocar uma pessoa que não tem experiência nenhuma na área de saúde para gerir uma santa casa. Me desculpe, é errado. Obrigada, Alessandro. E vamos acompanhar mais algumas notícias. O secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz, condicionou a falta de recursos disponíveis ao não dado ao pedido de regulamentação do plano de carreira e vencimentos dos funcionários administrativos. Segundo ele, a discussão com a categoria foi muito positiva, mas o plano de trabalho está impossibilitando de ser colocado em prática por indisponibilidade financeira. Os oficiais administrativos representam a segunda maior categoria da administração. Eles buscam a equiparação salarial com outras funções, como agentes e técnicos administrativos. O pleito já é requerido há 2 anos. A população de Santos contará em breve com mais uma opção para tomar café da manhã por 50 centavos e almoçar por apenas R$1. As obras do Bom Prato Morros, o terceiro restaurante do tipo da cidade, está em fase final. Ainda não há data definida para a inauguração, que deve acontecer nos próximos meses. A unidade ficará no Morro São Bento e vai oferecer 1.500 refeições diárias entre café e almoço. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Retornamos agora com o quarto e último bloco do Bom Dia Baixada. E nós recebemos algumas ligações. A Cida do Rio Branco ligou parabenizando aí o vereador Júnior Bozella pelo projeto de levar a prefeitura para a área continental, mas que está esquecida, né, Júnior? E a Lene do Imbaré também ligou parabenizando pelo programa, disse que é muito esclarecedor e dizendo que a apresentadora é muito simpática. Um beijo, Lene, muito obrigada. Obrigado pelas considerações. Júnior, voltando ao assunto do bloco anterior, Santos vai ganhar o terceiro restaurante, que é o Bom Prato. Foi você quem levou o equipamento para a área continental de São Vicente, né? A gente estava comentando isso aqui agora sobre o Bom Prato. A gente fez um trabalho forte. São Vicente é uma cidade privilegiada com relação ao atendimento nesse aspecto, nesse equipamento. O Bom Prato lá em São Vicente tem um na área insular e outro na área continental. O prefeito Paulo Alexandre ele tem feito um trabalho também junto ao governo do estado, está conseguindo, se não me engano, é o terceiro restaurante Bom Prato. E lá nós fizemos um esforço. Eu fui secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Nós conseguimos levar, na época, o café da manhã para o restaurante Bom Prato, enfim, que é uma outra opção para atender e também combater esse problema da fome no nosso país e dar condições para as pessoas. O combate ao desperdício de alimentos foram ações importantes que a gente desenvolveu quando eu tive a oportunidade, antes de ser vereador, antes de me eleger vereador, de estar como secretário. E isso tudo gera resultado para a população. Infelizmente, essa atual administração fechou, acabou com a Secretaria de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Sim. O restaurante Bom Prato está lá, ele perdura porque é um projeto do governo do estado. O café da manhã ainda está lá, mas nós perdemos o banco de alimentos, por exemplo, em São Vicente, porque estava naquele complexo com a rodoviária, que teve 27 meses de aluguel atrasado, uma falta de planejamento terrível para a cidade. Enfim, hoje São Vicente perdeu não só a rodoviária, como perdeu também o banco de alimentos que nós tantos lutamos, eu na condição de secretário, para inaugurar, para beneficiar a população, várias entidades importantes da cidade. Enfim, a PAI, vários centros, lares de atendimento à população, que recebiam esse alimento totalmente reciclado, enfim, não que a gente combatia muito esse desperdício e atendia uma grande camada carente da população. Enfim, a gente sabe que a fome é um dos grandes problemas do nosso país. Agora, só para fazer um gancho naquilo que a gente estava falando da saúde, sim, nós precisamos tomar um cuidado, e os prefeitos, enfim, os atuais, os futuros prefeitos dos municípios, porque muito se fala em construir equipamentos. E a gente acaba não levando em consideração que você gasta um recurso para construir um novo equipamento e depois você não consegue abrir. O prefeito Paulo Alexandre ele fez um investimento muito forte na questão do Hospital dos Estivadores. Hoje está tendo um problema de não conseguir o recurso do custeio por parte do governo federal. Então está ficando refém do governo federal e não consegue abrir as portas. Então acho que hoje nós precisamos trabalhar o recurso necessário
para aquilo que já está em funcionamento. Então fica aí os exemplos para aqueles que serão os futuros prefeitos de todas as 9 cidades da Baixada Santista, porque a saúde ela é regional, ela não é mais hoje compromisso e responsabilidade de uma única sociedade. É mais ou menos assim, né? A pessoa compra um carro, financia em 60 meses, acha que tem dinheiro para pagar a prestação, né? Mas aí na hora que ele vê, ele tem IPVA, ele tem gasolina, Exato. ele tem a manutenção. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje. Você não mantém. Claro. Consegue manter. Agora, Alessandro, o que acontece em Santos, mesmo sendo a cidade, digamos aí, mais rica entre os municípios da Baixada, é uma das que mais recebe projetos, equipamentos e recursos de outras esferas aí do governo, né? Então, o Júnior disse, é o terceiro bom prato que está sendo aberto na cidade de Santos, né? Mas a gente não pode olhar, às vezes as pessoas olham a cidade de Santos somente como uma orla bonita, os jardins maravilhosos, né? A nossa praia maravilhosa. As pessoas esquecem que Santos existe a Zona Noroeste, que Santos existe o Morro, né? Que Santos existe a área continental de Santos. Sim. As pessoas não caminham por Santos e não conhecem a cidade de Santos. Essa região onde está sendo aberta o terceiro bom prato, né? Foi aberto um ali na bacia do mercado, em frente aonde se pega as catraias, né? Foi aberto um na Zona Noroeste, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e agora aberto o terceiro na Vila Lindóia, no Morro São Bento, né? Essa região, para quem não conhece, é uma intersecção entre os morros. Ela fica entre o Morro São Bento, a Vila Progresso e o Morro da Nova Sintra, ali bem no centro. E é uma região extremamente carente, onde a maioria das pessoas levanta muito cedo para ir trabalhar, muitos são portuários que trabalham e vão para o seu emprego e tem a necessidade de tomar um bom café da manhã, que vai ser atendido pelo Bom Prato a 50 centavos. E também na hora do almoço. Então, o local onde está sendo colocado vai atender sim ao anseio de uma população muito carente, que é a população ali dos morros. Claro, claro. Falando em conseguir recursos, né, Júnior, de outras esferas lá para São Vicente, o trânsito com os governos é fundamental para a cidade andar, isso a gente sabe. Nesse sentido, você tem se destacado bastante. Mesmo na posição de vereador, conseguiu recuperar verbas, tanto federais como estaduais, que seriam perdidas. Não é mesmo? Sim, sem dúvida. Eu digo muito da importância da gente oxigenar. Nós temos novas figuras, né, despontando no cenário político. A política ela se faz de pessoas que são compostas, né, dentro de uma sociedade. Então é um advogado, é um médico, é uma dona de casa, enfim, é um empresário, alguém que vai se habilitar a enfrentar um processo eleitoral, porque é dessa forma que as coisas funcionam. Então nós precisamos ter boas pessoas com boa vontade, com compromisso. Eu estou vendo aqui o Alessandro falar com muita dinâmica, com muita habilidade, com muito conhecimento sobre os temas da cidade de Santos. Ele conhece a realidade. Uhum. O Alessandro, tomara que possa ser realmente um pré-candidato. Ele vinha falando a vereador, que tem essa aspiração, que vai disputar a eleição na cidade de Santos. E é isso que a gente precisa na política, de pessoas preparadas, capacitadas, independentes, que não sejam profissionais da política. É um empresário, enfim, é um apresentador, é uma pessoa, é um advogado, é uma pessoa que está abdicando dos seus interesses pessoais particulares para dedicar à causa pública. E isso também é o relacionamento que você cria e a credibilidade que você vai ter com outros agentes políticos a nível estadual, federal, para trazer os resultados de interesse da população, do coletivo. Você não vai a Brasília, ao governo do estado, para tratar dos seus interesses pessoais, porque a sua vida pessoal está resolvida, né? Você já tem a sua independência profissional e financeira. Então nós precisamos oxigenar e estimular as pessoas a votarem corretamente. Nem tudo está perdido na política. Tem muita gente de bem, né? E eu fico muito feliz de poder participar desse processo político. Eu estou tendo a minha experiência como vereador, eu fui secretário, eu fui candidato a deputado, eu tive 50 mil votos e sou pré-candidato a prefeito. E essa relação que eu tive no legislativo, eu não me limitei a ficar no âmbito municipal. Então eu consegui recursos importantes, salvei recursos importantes para o município de São Vicente na condição de vereador e conquistei outros tantos, como o PAT, o Banco do Povo para a área continental, o convênio para a construção da ETEC da área continental. Enfim, nós lutamos para que a verba do recurso da obra da Biquinha não fosse perdido. Então são uma série de ações que a gente vai se mobilizando. Eu consegui trazer o ministro Gilberto Kassab lá no bairro do Catiapuã, solicitando o aporte de 8 milhões de reais para que aquela obra pudesse ser concluída. Enfim, são ações importantes que você sai do âmbito municipal, vai em direção ao governo do estado, ao governo federal, para tentar socorrer os municípios que estão cada vez mais quebrados. Eu tenho certeza que o Alessandro, uma vez vereador da cidade de Santos, ele terá também essa mesma desenvoltura. Sempre tentando aí melhorar a cidade de São Vicente, né, Júnior? Você é pré-candidato a vereador, né, Alessandro? Eu queria saber da sua expectativa aí para as próximas eleições. Bom, Vanesca, eu acho que a população
está querendo renovação, né? Principalmente com tudo que está acontecendo, o Brasil está sendo passado a limpo pela Lava Jato. Que bom que teve a Lava Jato para passar o Brasil a limpo. Só que a renovação, a população tem que entender que ela começa pela eleição municipal. Por que ela começa pela eleição municipal? Porque é a eleição mais próxima da população. É a eleição mais próxima de você, né? É a eleição que você pode cobrar aquela pessoa que você votou porque você está perto dele. É fácil você ir até a Câmara e cobrar o seu vereador, é fácil você bater na porta da prefeitura e cobrar o seu prefeito. Difícil é você cobrar o senador que está em Brasília, difícil é você cobrar o deputado que está em Brasília, que se esconde no gabinete. Aqui não, aqui fica fácil. Então essa eleição é primordial para que as pessoas pensem na renovação. E está na hora de renovar, né? A gente não pode mais ter, como disse, eu sou totalmente a favor de apenas uma reeleição para o legislativo, porque você dá a oportunidade de outras pessoas darem a sua cota de contribuição para a sociedade. Claro. Que é isso que o vereador, é isso que o político tem que fazer, é dar a sua cota de contribuição para a sociedade. Perfeito. Júnior, nós já estamos encerrando. Quer fazer mais alguma observação? Rapidamente. Eu só quero reiterar o meu compromisso com a população, né, de toda a Baixada Santista, mas principalmente de São Vicente, que está clamando, precisa de ação verdadeiras, ações consistentes de todos os seus representantes, seja no âmbito municipal ou estadual. Nós temos uma eleição e, independente da eleição, aqueles que estão exercendo os seus respectivos mandatos têm que ter o compromisso de salvar a cidade. Então, eu vou continuar lutando. Todos esses assuntos que a gente tem abordado, o Bom Dia Baixada tem me dado essa oportunidade. A gente vai continuar trazendo aqui para o telespectador e para a população de São Vicente a verdade dos fatos e os resultados de tudo isso que a gente tem atuado. Obrigada, Júnior, pela sua presença mais uma vez. Alessandro, rapidamente, que a gente já está acabando. Só tenho a agradecer, Vanessa, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder vir mais para a gente poder debater em alto nível a política da nossa região. Obrigada também. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e bom final de semana.